23, conforme a nossa Bíblia já aberta, convido a igreja a fazer essa leitura a uma só voz, só a igreja. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele que faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A igreja pode assentar-se. Meu querido irmão Marcelo, vocacionado por Deus para o ministério pastoral. O que eu vou fazer hoje, Marcelo, foi uma coisa que nunca um pastor fez por mim. Pastores, todos, tutores, amigos, companheiros, eles nos ensinam sobre a nossa vocação, eles nos ensinam sobre o que é estar com as pessoas, eles nos ensinam como pregar, eles nos ensinam da boa escola, nos ensinavam pelo menos nossa postura, onde até mesmo o sermão, o Presbitério do Rio sempre foi zeloso por isso. Um sermão você não podia passar as páginas e as pessoas verem que você estava passando as páginas do sermão. Era para ser feito de uma forma que ninguém percebesse que haviam várias páginas ali. Infelizmente, com muita tristeza eu digo, Marcelo, eu sou o último aluno dessa escola. Essa escola se encerrou em 2004. Por quê? Porque em 2005 já foram adotados novos critérios de exame, de aprovação, a sabatina foi substituída por provas, etc. E confesso que muito daquilo que era ensinado em termos de postura no púlpito, como olhar as pessoas, como falar com as pessoas, como lidar com circunstâncias muitas vezes durante o culto, isso se perdeu. E essa escola a qual eu fui ensinado, que infelizmente se encerrou em mim, porque a partir de 2005 já começaram outros processos, e aqui não faço juízo de valor, se melhores ou piores, mas apenas outros diferentes, é uma escola que dá início lá no período de Simonton e veio passando por vários pastores, tudo infelizmente tradição oral. Você ouve de quem assim aprendeu. Eles, Marcelo, ensinaram e ensinam ainda muitas coisas, mas raramente um pastor, ele diz o que se passa no seu coração enquanto pastor. Como tutor, ele ensina a você como se portar, mas raramente ele abre o coração dele. Então, com a igreja aqui presente, creio que alguns irão identificar-se com o que passa na cabeça, muitas vezes, de um pastor. Marcelo, o Salmo 23 é um salmo que todos nós lemos e aprendemos com ele, mas este salmo para mim, Anderson, é um salmo que é como se fosse de pastor para pastor. E este Salmo 23 é o que me conduz ao longo desses 20 anos de ordenação e 32 anos, desde o período de levantar o dedo a primeira vez e falar para o pastor, reverendo Guilhermino, eu acho que Deus me chamou para ser pastor. Palavra do Senhor, Marcelo, e eu quero que essa leitura e essa reflexão
abençoe você, abençoe sua esposa, abençoe todos aqueles que estão aqui presentes, que são pastores, no mínimo, de suas casas, e são pastores também de outras áreas da vida. Todos nós aqui nessa manhã somos pastores. Marcelo, licenciando. Tem momentos na vida, Marcelo, que nós empreendemos, que nós fazemos, temos vigor, mas há momentos da vida que é necessário, como pastores, refletirmos que, na verdade, nós somos ovelhas. E aí o salmista, ele começa o seu alerta a nós dizendo: o Senhor, ele que era pastor, Davi, ele começa dizendo: o Senhor, ele é que é o meu pastor. Nada vai me faltar. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada falta na nossa vida. E Ele vai dizer quais são as coisas que não faltam na nossa vida. Ele começa dizendo: o meu corpo, Ele faz repousar em pastos verdejantes. O corpo. Há momentos da vida que o nosso corpo experimenta conforto. Como pastores, às vezes, era tão bom ir a congressos, reuniões do Supremo Concílio, e encontrar irmãos pastores de outras pastagens que diziam: eita, hotel bom, quase que eu perco a reunião de hoje. Porque era aquele colchão bom de hotel, aquele cobertor bom de hotel. Às vezes, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Às vezes, o Senhor nos leva para igrejas que o campo está todo verdinho. O Senhor, às vezes, Marcelo, nos leva para junto até mesmo das águas do descanso. Tem momentos que a nossa igreja, os quais Deus nos chamou para pastorear, ela se encontra assim, ó, pasto verdejante. Toda ovelha que aqui entra tem lugar para trabalhar até dizer chega. Ao ponto de você, como pastor, poder olhar o desenvolvimento das suas ovelhas e lembrar que aquele pasto você também pode repousar, e até corre um pouquinho de água, onde elas bebem, e você também pode beber dessa água. Para elas é sobrevivência, mas para você, como pastor, beber aquela água já lhe é o descanso. Com relação à alma, nada vai faltar se Deus é nosso pastor. E a nossa alma, Ele refrigela, Ele sopra, Ele deixa a alma em um estado de constância. Mas chega um momento onde é óbvio, isso não pode ser para sempre. A vida não é assim. E Deus, como pastor, o que Ele faz conosco? Nos dá pastos verdejantes para repousar, nos dá água que para nós são fruto, são prova de descanso, sopra a nossa alma, nos deixa numa temperatura maravilhosa, em paz conosco. E ato contínuo, o que Ele faz depois desse período, desse Shangri-La? Ele pega na nossa mão e nos começa a guiar por veredas de justiça, por veredas da sua vontade, tudo por amor do nome dEle. Se fosse por nós, quem sabe, nos deixaria naquele repouso, descanso e refrigério para sempre. Mas Ele é Pai, Ele é amor, e pelo nome dEle, Ele nos tira desse ambiente e começa a nos guiar por veredas da sua vontade, por veredas da justiça. E quando Ele começa a nos guiar, o salmista começa dizendo no começo: quando o Senhor é o teu pastor, nada te vai faltar, não falta pasto verdejante, não falta água para descanso, não falta alma refrigerada por Ele.
mas também não falta ser guiado por Ele, por veredas de sua vontade. E nesse momento em que Ele nos guia por veredas da sua vontade, a palavra do Senhor diz que Ele nos leva muitas vezes, ou a vida nos faz sermos conduzidos por um vale, por um local inóspito, que é semelhante a um vale que o tempo todo a morte espreita. E você vai passar por isso, Marcelo. Chegará um tempo que as ovelhas às quais você tanto se dedicou, elas envelhecem. Elas morrem. E você se sente andando junto com elas por esse vale que ainda não é o seu, mas você, como pastor, está ali, sendo conduzido por Deus e ao mesmo tempo conduzindo o rebanho por vales muitas vezes que são sombra de morte. Sombra para você que ainda não é o seu momento, mas é morte para algumas daquelas ovelhas pela idade ou pelas circunstâncias da vida. E isso nos acabrunha, isso nos toma, isso mexe conosco. Mas o salmista diz que nada vai faltar. Então, ainda que se ande por um vale, que é semelhante à morte quando nos faz sombra, em nós não pode existir temor. E não pode existir temor nenhum, porque Deus está conosco. Em meio às circunstâncias que parecem as mais terríveis, o salmista, ele diz para nós: o vale é de sombra da morte, mas você não pode temer. Por quê? Ele responde: não é porque, Marcelo, nós somos os mais preparados, não é porque estudamos nos melhores seminários, não é porque tivemos os melhores professores, não é porque tivemos o melhor de uma tradição presbiteriana, que lamentavelmente vai extinguindo-se ao longo do tempo. Não! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque só existe um que está comigo no momento onde eu adentro esse vale, e esse um que está comigo só é o Senhor. Marcelo, ser pastor é ser solitário. Ser pastor é enxergar coisas que ninguém enxerga. Ser pastor é olhar coisas e dizer: daqui a um ano isso não vai dar certo. Ser pastor é desarmar um monte de bombinhas que podem explodir e prejudicar o rebanho antes que elas explodam. Ser pastor é saber que nada falta quando Deus é o teu pastor. Por quê? Porque Ele está contigo. E se Deus está contigo, a palavra do Senhor diz, o que Ele nos traz? O que Ele nos traz quando nós andamos pelo vale da sombra da morte? Poderia ser aquela água do descanso, poderia ser aquele vento na alma, poderia ser um pasto verdejante no meio do vale da sombra da morte. Mas a palavra do Senhor diz que quando adentramos esse vale, que parece que ele se tornou assombreado pela morte, o Senhor está conosco e Ele traz com Ele bordão e cajado. Por que não as águas do descanso? Por que não o pasto verdejante? Por que não o sopro na alma para deixar em clima de montanha? Vale da sombra da morte, Marcelo, é quando nós nos confrontamos com o nosso maior nêmese. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, confrontar-se-á tão somente com você. O você que diz: esquece. O você que diz: está vendo? É de mal a pior. O você que diz: desiste disso. O você que diz: não ouve isso, não ouve aquilo outro. Nosso maior inimigo, Marcelo, quando estamos no vale da sombra da morte,
Não é diabo. Não tenha medo de diabo. Esquece diabo. Diabo, Satanás, Lúcifer, qualquer nome que queira se dar, esquece. Isso é nada. Nosso maior inimigo somos nós. Quando queremos dizer o seguinte para nós mesmos: aceite a derrota. Não vale a pena essa vida. E aí, como é Deus que nos guia como pastor, Ele traz bordão. Como se fosse o pai, o avô da atiradeira, do estilingue. Ele traz-nos um bordão, onde Ele afasta tudo aquilo que nos prejudica. E quando nós pedimos um pouco de ajuda, Ele mostra seu cajado, e nós nos seguramos nesse cajado, e esse cajado que parece nos mostrar o caminho pelo qual Ele percorre e nos puxa, isso nos traz consolo, porque este momento todos nós devemos por ele passar. Bordão e cajado, instrumentos de ataque, instrumentos de defesa, são para nós o nosso consolo. E aí, Marcelo, dentro desse contexto, onde às vezes a vida é assombreada por um ambiente de morte, o salmista ainda diz que quando Deus é nosso pastor, Ele próprio permite que nada nos falte, e Ele faz a lista das coisas que não faltaram a Ele. Ele diz que esse pastor prepara para ele uma mesa na presença dos seus adversários. Marcelo, para os seus adversários, Deus preparará uma mesa, mas não permita que a sua família se assente nesta mesa. Para os seus adversários, você pode ser até aquele que, lamentavelmente, muitas vezes é necessário, pela maturidade no ministério, calar-se e deixar as pessoas quase que lhe descerem a ripa na sua moral. Mas nunca permita que teus adversários chamem à mesa a sua família. Naquilo que for a você, o Senhor há de conduzi-lo. Mas naquilo que for a sua família, proteja a sua família com unhas e dentes. Ninguém pode falar mal da sua mulher, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais. Ninguém! Porque essa mesa é preparada com os adversários para você, como pastor. Não para a sua mulher, não para a sua descendência, não para os seus predecessores. Você é o pastor. Sua esposa é o presente no seu ministério, na sua vida. Seus filhos são a coroação do amor. Tantos pastores sacrificam suas famílias por conta de ministérios. Quantos pastores permitem que suas famílias sejam atingidas por conta de pseudos ministérios? Quantos homens permitem que suas esposas e mulheres, seus filhos, quantas mulheres permitem que seus maridos e filhos sejam achincalhados a título de dizer que estão defendendo moralidade no ministério? Marcelo, da escola que eu venho, aconteceu uma vez o seguinte no Presbitério do Rio, em 1999. Um seminarista, pasmem, tem crianças aqui? Não, né? Um seminarista foi pego colando. E ato contínuo esse assunto chegou ao plenário. E quando chegou ao plenário, o pastor, que era tido como o mais rigoroso de todos, e aquele ali, meu Deus, levantou-se e disse: eu proponho que ele seja admoestado publicamente, e eu quero fazer essa admoestação. Todos na mesma hora falaram: nossa, tá bom.
E aí esse pastor chamou esse seminarista, chamou todos os demais seminaristas, eu fui também, e ele fez uma demonstração que no português, claro, passou uma carraspana, uma bronca pesadíssima. E eu me sentia agoniado, que eu não fiz nada. E estava no meio do bolo. Nem estudava no Rio. E estou no meio do bolo. Por cola. E ao terminar aquilo, eu me lembro de conversar com o meu tutor. Aliás, anos depois, conversei com o meu tutor e falei: você se lembra daquele dia? Ele lembra. Você não achou aquilo um absurdo? Ele: não, necessário. Mas por que chamou todos? E por que aquele pastor levantou a mão para dizer que queria dar aquela admoestação? Não é necessidade de poder, de mostrar-se? E o meu tutor, Marcelo, virou para mim e falou: Anderson, você não entendeu nada daquele dia. Mas você é novinho, você tem ainda 21 anos, a vida vai lhe ensinar. Sabe o que aquele pastor fez naquele dia? Eu falei: não, porque eu sei que ele chamou todo mundo e deu um puxão de orelha em todo mundo. Ele: não, Anderson, aquele pastor defendeu o ministério pastoral, porque ninguém podia falar para um futuro pastor, senão um pastor. Ele chamou para ele aquilo que deveria falar, para não deixar que ninguém se aproveitasse daquele rapaz para bater no ministério pastoral. Essa foi a minha escola, onde nós apanhávamos por honra. Por isso que quando eu leio esses textos, onde Deus diz que o bordão e o cajado é que consolam o pastor, eu entendo que às vezes coisas que acontecem conosco que parecem machucar-nos, na verdade são a prova suprema que Deus está nos conduzindo. Por isso, Marcelo, haverá momentos onde os adversários te chamarão para sentar à mesa. E nessa hora, meu irmão, não pode fugir de ninguém, de nada. Podem falar o que for de você, você será acusado de tudo. Se o Brasil está desse jeito, a culpa é sua. Porque se a igreja fosse mais ativa, o Brasil estava diferente. Você não pode ter gastrite, você não pode ter cefaleia, enxaqueca, você não pode ter pneumonia, você não pode ter bico de papagaio, artrose, artrite, reumatismo. Qualquer coisa que te deixe indisposto, você não pode. E chega um tempo onde, dentro de um contexto onde você está passando por esse vale de sombra da morte, há aqueles que ainda te chamam para sentar à mesa. E a mesa no Antigo Testamento era local de reunião da família. Então eles se fazem de teus familiares. Beija a tua mulher, beija teus filhos, mas são adversários. E a palavra do Senhor diz que diante disso, o salmista não nega esse momento, ele vai. Mas a palavra do Senhor diz que nesse momento, da mesa com os adversários, a unção de Deus sobre ele é tão grande, ela vem do alto, preenche de tal maneira, que até o cálice que ele tem na mão, não é mais o cálice da traição como Judas fez, mas esse cálice, ele se torna um cálice, que ele transborda da proteção de Deus sobre você, onde você entra e sai, e nada lhe acomete, onde você passa por circunstâncias com adversários, que você até ao sair de casa pode dizer: meu Deus, acho que hoje não tem volta não. E você chega em casa à noite e fica estupefato como Deus foi bom. Marcelo, o cálice da unção só transborda, não é no pasto que é verde, não é para a água que traz descanso, não é para a alma que é refrigerada pelo Senhor. O cálice só transborda de unção, Marcelo,
quando nossos adversários nos preparam uma mesa e nós nos mostramos aguerridos e nela sentamos. Unção, uma palavra que no Novo Testamento só significa discernir o certo e errado. No Antigo Testamento, ela emerge quando o Senhor propicia que você demonstre a sua coragem. E aí, chega um momento da vida que talvez como pastor, Marcelo, você pense: o Senhor me deu 3 coisas boas: refrigério da alma, pastos verdejantes, água de descanso, mas há momentos da vida que a morte assombreia o vale. Há momentos da vida onde o bordão de Deus e o cajado é que são o meu consolo. Há momentos na vida onde Ele bota uma mesa, junta cadeiras e diz: senta aqui, só tem quem não gosta de você sentado, vem, senta. Há momentos da vida que a Assunção lhe preenche ao ponto do seu cálice, ele transborda. E há momentos da vida, Marcelo, depois que conhecemos esses adversários, nós temos que tomar uma decisão. O que fazemos com eles? O que fazemos com eles? Qual trato damos a eles? Certa vez, no presbitério de Petrolina, fui sumariamente achincalhado. Fizeram uma aula de escola dominical em uma igreja, pasme a igreja, sobre o meu Orkut, Marcelo. Porque no meu Orkut eu fazia parte de uma, era grupo, né? Comunidade. De uma comunidade, assim, fãs da Madonna. De uma comunidade Pink Floyd Brasil. Isso naquela época, no interior da Bahia, era considerado pecado. E aí printaram a tela com todas as comunidades que eu, natural do Rio de Janeiro, fazia parte. Tinha até uma que era assim: amigo é o que chega na voadora. Eu entrei. Mas printaram e botaram lá: ele estimula a violência. E quando eu soube disso, fiz um documento, tomei posse desses e-mails que foram feitos, dessa aula de escola dominical classe única, numa outra igreja. Juntei tudo, mandei para o presbitério e coloquei no caput: documento para o Supremo Concílio. E encaminhei. E quando o presbitério recebeu, dividiram-se as comissões, e o culto de abertura, um pregador falou sobre amor. E ao final da pregação dele sobre amor, eu me lembro de sair e de chorar no gramado daquele local de reunião, dizendo para Deus: por que aquele homem pregou sobre amor, se tudo que tinha dentro de mim era desejo de retaliação? E um homem me constrange com o amor que vem do Senhor. E no dia seguinte, a comissão se reuniu. Eu nem era casado, nem era pai, nem foi com a minha família. Graças a Deus para eles. Quando a comissão se reuniu para tratar o documento, chamaram aqueles que fizeram isso e depois me chamaram. Quando eu fui chamado, pediram para sentar, sentei e disseram o seguinte: Anderson, eles erraram, admitiram o erro e vão pedir perdão a você, mas o documento você encaminhou ao Supremo Concílio, de tal modo que a primeira instância é o presbitério. Você decide se esse documento sobe ao sínodo para o Supremo Concílio e depois chega ao Supremo Concílio, ou você os perdoa e esse assunto se encerra aqui. Eu me lembro de olhar para a cara deles e me lembro de dizer que, por incrível que pareça, por mais que minha vida tivesse sido exposta, e por mais que tivesse achincalhado minha reputação, falando coisas que não eram devidas,
porque eu escolhia bondade e misericórdia. Às vezes, Marcelo, a bondade e a misericórdia nos seguem, mas nós temos que nos deixar ser encontrados por elas, porque elas nos seguem, mas às vezes nós queremos fugir delas. Às vezes nós queremos tratar as coisas com a nossa visceralidade. Às vezes nós queremos botar as coisas como a nossa bile. Às vezes nós queremos colocar o nosso suco gástrico nos relacionamentos, colocar a nossa enxaqueca nos relacionamentos. E a bondade e a misericórdia nos seguem, mas nem sempre nos deixamos alcançar por elas. Fugimos delas. Então logo disse para aqueles homens: vocês estão perdoados pela mensagem de ontem à noite, que o pastor pregou sobre amor. Eu perdoo vocês no amor. Mas com muito carinho quero dizer: enquanto Deus me trata, permaneçam à parte, para que eu não os trate da forma como vocês deveriam, uma vez que eu perdoei vocês hoje. De minha parte, selou-se esse assunto. E um indivíduo que não fazia parte, aliás, que não esteve no presbitério porque não era conciliar, mas era o rico da situação, Marcelo, sempre tem alguém bancando, tá? Sempre tem alguém bancando. Sempre tem alguém com dinheiro que seduz as pessoas e diz: ó, não gosto dele, não gosto daquele, e todo mundo, ó, vai me arrumar uma boquinha, vai me arrumar alguma paradinha. Sempre tem alguém bancando. Sempre tem dinheiro no rolo, tá? Ninguém desgosta da gente de graça, não. Tem dinheiro nessa história. Se não tem dinheiro, tem oportunidade de poder. Sempre tem vaidade, status ou dinheiro. Sempre. Esse indivíduo, tempos depois, veio conversar comigo, veio pedir perdão, e naquela época se tornou, pasmem, um grande amigo. Por quê? Bondade e misericórdia, Marcelo, me alcançaram, porque eu tinha tudo para fugir delas, por mais que elas me seguissem. Mas a palavra do Senhor nos ensina: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Em que momento? Só no momento onde somos afligidos ou atacados? Não. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E todos os dias da nossa vida, licenciando Marcelo, nós temos que deixar de correr, temos que ficar parados e temos que esperar a bondade e a misericórdia nos alcançarem e nos deixarmos sermos alcançados pela bondade. Porque esse mundo só diz quanto pior, melhor. Quanto mais você for violento, melhor. Os filmes só estimulam olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Se vingue, se traiu, traia também. Se fez mal, faça mal também. E a bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Mas todos os dias da sua vida você tem que se deixar ser encontrado por elas, porque elas estão seguindo você. E por último, o salmista que começou dizendo que o repouso dele era nos pastos, que o descanso dele era a água, e que a alma dele era refrigerada. Depois de passar por tudo isso, ele conclui dizendo que, na verdade, o pasto verdejante é passageiro, que logo depois veio o vale da sombra da morte. A água do descanso é passageira, porque surge a mesa com os adversários, acabou o descanso. O refrigério da alma é passageiro, porque até o cálice que poderia refrigerar com vinho é recebido, é transbordante de óleo, de unção, ninguém bebe óleo. Aí o salmista reconhece que no final das contas, a única coisa que é para sempre é a casa do Senhor. A única. Ele não diz que vai habitar no pasto verdejante para todo sempre. Ele não diz que vai beber a água do descanso para todo sempre, não. A única coisa que ele diz é: e habitarei para todo sempre em um lugar, é a casa do Senhor. Para nós, hoje, a casa do Senhor é transliterada como sendo a igreja. Mas para
Jonas no ventre do peixe, o templo tinha o significado de ser a morada de Deus. Onde nós habitamos, Marcelo, nós habitamos no coração do Senhor para todo sempre. O único lugar que devemos desejar estar é dentro do coração do Pai. Fora disso, nenhum local é seguro, nenhum local nos satisfará. É habitar no coração do Pai para todo sempre. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus lhe conduza em todos os períodos do seu ministério. E que este salmo que tanto fala ao meu coração, especialmente no vale da sombra da morte, que temos passado por conta do luto que estamos vivendo, que este salmo também te abençoe e seja uma referência de condução no seu ministério. Amém, querido?